Então, naquele momento ali, eu entendi, né, que a educação realmente faz uma diferença enorme. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Lembrando que estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Eu sou Paulo de Araújo e aqui no Pode Agir Mais nós sempre falamos sobre carreira, educação, empreendedorismo, finanças, saúde emocional e muitas outras coisas boas e legais para te ajudar na sua carreira, na sua vida. Hoje comigo, para me ajudar nesse episódio, eu tenho aqui a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá curiosa para saber o que nós vamos falar hoje? Sim, tô animada pro tema. É um tema bastante prático, bastante importante para muita gente que gostaria de entrar na carreira pública. E a carreira pública, Milena, aqui no Brasil oferece estabilidade. Acho que esse é um dos grandes benefícios que o público, de modo geral, procura. Muitos benefícios atrativos e a possibilidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento do país, visto que você está ali engajado no trabalho, no dia a dia, a serviço do cidadão. Os concursos públicos, Milena, são o principal meio de ingresso em uma carreira pública, garantindo assim que as vagas sejam preenchidas de forma meritocrática. Aquele que é muito bom é que vai entrar e que vai conseguir o emprego. O processo seletivo ele costuma ser, de modo geral, muito rigoroso. A gente sempre ouve, né, sobre as dificuldades das provas aí de concursos públicos, com provas que podem ser objetivas, discursivas, e, em alguns casos, etapas orais ou práticas. E para quem deseja ingressar nesse setor, a preparação focada e a resiliência são essenciais e, é claro, nunca desistir, continuar focado, trabalhando, estudando duro. E Milena, para nos ajudar a falar sobre isso hoje, nós temos aqui o Alexandre dos Santos Carosa. Seja muito bem-vindo, Alex. Nós estamos muito felizes com a sua participação aqui. Obrigado, Paulo, Milena. Uma alegria participar com vocês também. É o nosso privilégio. Eu vou agora introduzir para vocês o Alex. Ele é bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP. Pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade do Vale do Itajaí. Ele também tem bacharel em Direito pela Université Jean Moulin, em Lyon, na França. Bacharel e licenciado em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não falta cursos para o Alex, não é? Com habilitação em inglês. Ele é ex-escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-analista de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo e atualmente ele é auditor fiscal tributário do município de São Paulo, já tendo atuado como diretor da Divisão de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal do Departamento de Tributação e Julgamento da Subsecretaria da Receita Municipal e também da Secretaria da Fazenda e assessor jurídico do Departamento de Tributação e Julgamento. E atualmente ele serve como presidente da Estaca São Paulo Jaçanã, aqui na Zona Norte de São Paulo. De novo, Alex, seja muito bem-vindo, estamos felizes. E a minha primeira pergunta para você é, você tem muitos cursos, muita competência aí no serviço público. Conta pra gente lá do início, talvez da sua juventude, como é que esse seu interesse por carreira pública começou? Muito bom, Paulo e Milena. Mais uma vez, é uma alegria para mim estar aqui com vocês, né? Uma honra poder falar com vocês e com a audiência daqui também sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? Sou muito entusiasmado com a questão das carreiras públicas e dos concursos, porque foi aquilo que me deu assim uma melhor condição profissional e de vida, né? Para introduzir um pouquinho aqui, eu sou casado, né? Minha esposa se chama Sheldra, temos 3 filhas e sou paulistano, então nasci aqui na capital de São Paulo e aqui me criei durante toda a minha vida, né? Tanto a parte pessoal quanto a parte de estudo, trabalho, sempre aqui em São Paulo. E no comecinho, né, eu vim de uma família de trabalhadores, né? Então, meus pais eram pessoas muito trabalhadoras, mas que não tiveram muitas oportunidades de estudo, né, de educação. Estudaram bem pouquinho. Então, meu pai trabalhava em metalúrgica, né, na parte de trabalho operacional. Minha mãe
trabalhava também em fábricas, mas sempre na parte operacional também. E de maneira que eu e minha irmã, a gente tinha o que era preciso em casa, mas é tudo com muito esforço, muito limitado, né? Estudamos em escolas públicas, eu estudei toda a minha educação de base em escola pública até o ensino médio. E logo ali, pelos 13 anos, eu comecei a conciliar trabalho e estudo. Então aí ficou uma rotina um pouco mais difícil, né? Naquela época começava-se muito mais cedo do que se começa hoje. Exatamente, Paulo. Eu, por exemplo, tenho uma carteira, né, de trabalho já com um registro ali, né, aos 13 anos. Então é uma coisa que hoje não existe mais hoje em dia. Mas assim, eu fui nessa toada, né, e estava caminhando assim para ter empregos que eram assim mais básicos, né, empregos. Trabalhei como office boy, contínuo, serviços administrativos e caminhava mais ou menos para a mesma trajetória da minha família, né? Então isso já me preocupava bastante. E aí eu fui fazer uma missão, né? Fiz uma missão na igreja, uma missão religiosa. Onde você serviu? Eu servi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Por 2 anos, né? Retornei e aí voltei daquele jeito, né? Com as dificuldades de quem volta da missão e muitas preocupações. Foi aí que eu comecei a pensar mais seriamente no que eu iria fazer, né? Não tinha muita formação, as dificuldades eram grandes também, eu tinha muitas preocupações e poucas perspectivas. Então eu nesse momento, quis ingressar na universidade, mas estava muito difícil. Você não tinha entrado na universidade antes de ir para a missão. Terminou o ensino médio e foi para a missão. Exatamente. Eu estava ali por volta de uns 25, 26 anos e ainda trabalhando muito, com pouco dinheiro e sem condições de estudar. Então, eu resolvi que eu ia dar um passo assim de fé e tentar fazer as provas, né, para a universidade, mesmo sem ter o dinheiro. E deu muito certo, né? Eu fui aprovado lá no vestibular do Mackenzie, aqui em São Paulo. E ali foi o primeiro curso que eu entrei para fazer o curso de letras, né? Eu queria ser professor. Recebi uma bolsa da universidade, uma bolsa... Porque você não tinha como pagar. Que eu não tinha como pagar. Olha aí, Missionários Retornados, esse é um bom exemplo, né, Milena, de fé, de exercitar a fé. Mesmo sem ter ali todo o dinheiro para pagar, vai lá, faz o vestibular, tenta. O Senhor diz, batei e ser-vos aberto. Foi o que aconteceu contigo. Exatamente, Verdade. assim, eu senti exatamente a mão de Deus, né, uma bênção dele na minha vida, porque dei algum passo ali que eu não sabia exatamente como iria custear aquilo. Mas foi o primeiro milagre educacional assim na minha vida, né, profissional. Recebi essa bolsa que na época era de 80% da universidade, e os outros 20% eu usei o Fundo Perpétuo de Educação. Muito bem. Que legal. Então, assim, eu estudei, na verdade, de maneira totalmente financiada, né? E depois, enfim, fiz os pagamentos e tudo. Mas foi nesse momento, né, que eu estava estudando e ainda pensando no que eu ia fazer, que eu tive contato pela primeira vez com a ideia de concurso público, que eu não conhecia. Nunca tinha passado pela sua cabeça? Nunca, assim, foi no primeiro momento sem planejar nada. Então, eu estava estudando e fazia estágio numa subprefeitura, ganhando ali uma bolsa, né? Sei lá, se eu fosse trazer para Tipo estágio. Bem pouquinho. Eles chamam de auxílio, né? Exatamente, né? Para ter uma ideia, eu tinha que... às vezes eu ia trabalhar a pé, voltava a pé, para economizar o dinheiro do transporte, né? Mas enfim, aí nesse momento eu estava ali num dos meus plantões, na subprefeitura, e lá eu peguei uma notícia do concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um cargo para escrevente técnico, né? Isso foi lá em 2005. Né? Então você vê quanto tempo foi esse primeiro contato aí. E eu vi que tinha uma prova que iria ser feita dali uns 4 meses. E aí eu comecei a entender o que era aquilo, né? Ia ser feita uma prova, o que eu precisava fazer? Será que eu precisava ter experiência anterior? Não precisava. Né? Então eu verifiquei, olha, você precisa dominar um conteúdo, fazer uma prova e se for aprovado, o cargo é seu. Então eu falei, é isso que eu quero. Até porque, né, aquilo me daria a oportunidade de ter um aumento de remuneração muito grande. Né? O que eu ganhava dali,
sei lá, eu ia aumentar 10 vezes mais. Você já era meu casado salário. nessa época? Não era casado. Não era casado ainda. ainda. Não, Então, eu ia ter uma remuneração que representava 10 vezes mais do que eu ganhava. Então, vamos imaginar, para tentar trazer para os dias de hoje. Eu recebi uma bolsa de uns R$700, e isso ia aumentar 10 vezes mais. 7 mil, 7.500. Então, eu falei, eu vou mergulhar nisso aqui, né? Não sabia muito bem o que era. Peguei, comprei um material que podia estudar, me inscrevi, e aí era a época de final de ano, na universidade, entramos de férias, e o que eu fiz foi, eu mergulhei no estudo daquilo lá, como se minha vida dependesse daquilo. Aproveitou as férias, então, para estudar, Alex. E aí você seguia alguma metodologia ou só foi aquele livro mesmo? Você foi estudando, lendo? Isso que eu ia perguntar. Qual a metodologia que você seguiu naquela época? E o que significa mergulhar nos estudos para você? Legal. Então, eu fui de maneira muito intuitiva naquele momento, né? A gente também estava numa realidade que não tinha tantos recursos assim como a gente tem hoje. Uhum. Hoje, a internet democratizou isso assim de maneira incrível, né? Mas eu não tinha muito disso. Eu olhei o edital e verifiquei ali que a gente tinha 50% do que ia ser matéria. Era a língua portuguesa. Então, eu já estudava isso na universidade. E a outra parte era a parte de direito. Comprei um material, uma apostila que tinha disponível. Vendia muito nas bancas de revista, né? Exatamente. Preparatório para concursos públicos. Perfeito. Comprei um desses aí. E assim, a metodologia não tinha muita orientação, né? O que eu fiz foi, eu vou sentar na cadeira, né? E vou dedicar horas estudando e vendo os artigos de lei, lendo, procurando entender. E também uma coisa que fiz naquela época foi, os materiais vinham com muita questão para resolver, né? Muitas provas anteriores. Uhum. Então, acho que a minha metodologia, que eu acho que é o que eu aconselho até hoje, é uma base teórica bem firme, né? E a prática? E muitas questões, né? Responder muitas questões. Então, eu fiz muitas provas durante 3 ou 4 meses, né? E aí, bom, fui e fiz a prova. Então, depois que eu fiz a prova, voltei para a universidade e ali eu estava já terminando a faculdade ali em 2005. Então, voltei e meio que esqueci aquele assunto, né? E quando eu estava terminando a faculdade, eu recebi um comunicado dizendo que eu tinha sido aprovado. Olha só. De primeira? Então, dessa vez foi. Dessa vez foi, né? Como eu falei, 50% do conteúdo eu já conhecia bem. Que era a parte de língua. Então, isso me deu uma vantagem, né? E aí, o restante foi realmente me dedicar, estudar o que eu podia. Acho que eu cheguei a estudar naquela época ali. Como eu tirei férias, eu não vi a luz do dia, praticamente, né? Quando você falou em mergulhar nos estudos, o que eu fiz ali nem é tão recomendável, mas eu cheguei a estudar 7, 8 horas por dia. Então, você tirou férias e durante o dia inteiro você passava estudando. Dedicado ao estudo. Então, assim, foram muitas horas. Por alguns meses você fez isso? Por 3 meses e meio, mais ou menos. E aí, eu acredito que essa dedicação, né, focada e com muitas horas disponíveis também para estudar, foi o que acabou, naquele momento ali, fazendo a diferença para mim. Né? E a motivação maior de ganhar 10 vezes mais do que certeza. ganhava antes. Sem dúvida. Aí você é aceito, entra e aí começa a sua carreira pública, poderíamos dizer? Exatamente. Ali foi meu primeiro cargo, né, público, a primeira carreira que eu entrei. Eu tenho, ali, depois que eu comecei, eu ainda queria estudar para terminar a faculdade, né? Terminei, pensei em ser professor ainda, mas aí acabei mergulhando ali nos trabalhos daquele primeiro cargo que eu tinha, e isso acabou mudando um pouco a minha Esse direção. primeiro concurso seu, eu imagino que era de nível médio. Nível médio. Nível sim, médio. Sim. E aí, Alex, como é que continua o seu progresso na carreira e vem outros concursos aí pela frente? Conta pra gente qual foi o próximo e também a próxima universidade. Tá. Então, eu comecei então lá como escrevente técnico no judiciário. Do município? Não, do estado de São Paulo. Uhum. E assim, ali eu percebi, em contato com outras pessoas que faziam concurso também, que eu podia fazer uma
uma gestão de carreira no setor público, né? Então, eu percebi que havia muitas oportunidades, eu não conhecia isso até então. Vi que, além de cargos para nível médio, que era o que eu tinha prestado, havia muitas oportunidades também para nível superior. E eu comecei a pesquisar isso, né? E aí eu acho que naquele momento ali eu acabei fazendo um planejamento mesmo, né? A primeira entrada foi uma coisa assim muito intuitiva, mas depois disso eu realmente quis fazer uma carreira no setor público. Então verifiquei as oportunidades que tinha e aí descobri a área fiscal, né? Que é uma área que eu considero assim fantástica, né? Porque ela oferece assim oportunidades de remuneração, de trabalho também, que são muito acima da média. São oportunidades que a gente tem de motivação também para o trabalho. E uma coisa maravilhosa é que aceita o nível superior em qualquer área. Então você não precisava ter um curso específico, né? Mas é interessante que você acaba saindo aí da área de letras, que você gostava muito, indo para uma área muito mais detalhista, né? Que trabalha-se com números, com detalhes, com informações. Eu acho que isso foi talvez o maior desafio que eu enfrentei nessa transição, né? Porque, como eu vinha dessa área de humanas, uma boa parte das coisas que eu precisei aprender estava totalmente fora do meu escopo, né? Então, matérias de contabilidade, matemática financeira, estatística, auditoria, um corpo assim de conhecimentos que eu não tinha. Então, o que eu precisei fazer foi me organizar, né, para adquirir esses conhecimentos, e aí eu precisei levar mais tempo realmente para aprender, para me preparar. E essa preparação, até que eu passei no cargo para auditor fiscal, levou mais tempo, né? Eu estudei ali por 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos. E nesse período eu fui sendo aprovado em outros concursos, né? Isso é que é legal também. Porque eu foquei num cargo que eu queria, né? Queria me dar uma melhora, mas nesse percurso eu fui sendo aprovado em outros concursos. Então fui melhorando gradativamente e continuei os estudos até que consegui a aprovação. E como era o relacionamento com a sua família, Alex? Por exemplo, você dedicava horas por estudos, eles te apoiavam sempre. Não sei se depois você casou, né? Como foi essa parte em conciliar? Então, quando eu passei no concurso para escrevente técnico, logo depois eu me casei, né? Então, e também tive minha primeira filha, né? E depois a gente, como eu falei, eu estava tentando continuar minha carreira como professor, que é o que eu queria fazer, mas a questão é que a parte de financeira, né, não estava sendo tão promissora. Então eu decidi que iria estudar e, de fato, assim, a decisão para estudar para um concurso, ela envolve, ela impacta muitas coisas da sua vida, né? Você precisa dedicar bastante tempo, uma dedicação assim constante e por um período de médio a longo prazo. Então a gente que estuda para concurso não sabe exatamente quando vai ter uma prova e nem sabe se vai passar ou quando vai passar. Então o que eu fiz foi, a gente conversou, né, eu e minha esposa, e decidimos que eu iria me dedicar a isso, né? E isso mudou muito assim a rotina nossa. Então assim, eu sou muito agradecido, né, a minha esposa, porque me apoiou. Ela te apoiou o tempo todo. Completamente. Né? Eu acho que isso é essencial, né? Essa conversa e esse acordo que se faz com a família, porque de fato o indivíduo que quer se dedicar para isso, ele vai ter que tomar muito tempo. Isso significa muitas vezes que a atenção que a gente gostaria de dar nem sempre será possível. Então, quando você está lá no seu escritório ou no seu quarto estudando para um determinado concurso, muita gente gosta de fazer um calendário mesmo, né? Um horário específico, e o restante da família sabe, olha, aquele indivíduo está dedicado a isso, não vamos incomodá-lo com outras coisas nesse horário, porque ele está completamente dedicado ao assunto. É exatamente isso. Disciplina, né? E acaba envolvendo, né, como você perguntou, Milena, acaba envolvendo
toda a família, né? Uma decisão como essa. Por isso que quanto mais a gente puder, isso for negociado, né? E outras pessoas que fazem parte da sua vida puderem participar desse projeto junto com você, entender o que está acontecendo, mais sucesso, ou mais chance de sucesso, acho que a gente tem. Porque acho que a dificuldade para as pessoas que estudam para concurso é que as outras pessoas que estão num outro ritmo de vida, elas às vezes não entendem muito bem. Então você precisa acabar tendo menos tempo para a sua parte social, né? Você acaba tendo menos tempo, como o Paulo falou, para se dedicar às vezes para a própria família e para outras coisas que são importantes também. Mas aquele momento é um momento de prioridade. Você tem que priorizar aquilo que, naquele momento da sua vida, é muito importante para você e que não tem como ser feito de outra forma. Porque o nível de concorrência, especialmente para carreiras assim que são carreiras mais fortes no setor público, é muito grande, né? Então, a concorrência é muito grande. Então, eu penso assim, né? Quanto mais as pessoas que estão ao teu redor conseguirem entender aquilo e participarem com você, mesmo que seja de uma forma... Apoiando, isso digamos assim, isso vai trazer muita vantagem. Vai facilitar o sucesso do indivíduo. Sem dúvida nenhuma. Alex, muitas vezes o serviço público é mal interpretado pela comunidade de modo geral. Muita gente acha que gostaria de ser um servidor público para ganhar bastante e trabalhar pouco. Eu sei que é um equívoco isso de boa parte da população. Qual que é o seu ponto de vista? O servidor público trabalha pouco ou trabalha muito? Olha, eu acho que eu poucas vezes conheci pessoas tão dedicadas no seu trabalho, nas suas carreiras, quanto no setor público, né? A gente tem, sem dúvida, né, existe talvez uma visão um pouco caricata a respeito disso, mas assim, as carreiras de Estado, elas são importantíssimas para a sociedade, né? E a gente, de fato, precisa prestar um serviço muito eficiente e seguindo muitos parâmetros, na verdade, né? Parâmetros que têm a ver com legalidade, com moralidade, transparência, enfim. E ainda assim ser eficiente. Então, diferente às vezes do setor privado, você precisa conciliar uma série de normas e ainda assim, para aquele que é o beneficiário do nosso trabalho, né, que é o cidadão, aquilo precisa chegar de uma maneira mais eficiente possível. Então, a minha experiência pessoal é que no setor público trabalha-se muito, existe bastante exigência também, né? Até porque é até contra-intuitivo, né? Você, para poder passar num concurso como esse, você precisa se diferenciar de alguma maneira. Claro. Você precisa se dedicar muito e ter habilidades e competências que não é típico de uma pessoa que quer ficar folgado sem trabalhar. Exatamente. Quais seriam algumas dessas habilidades que você verifica num funcionário público padrão e que tenha um alto nível no serviço público? Tá, então, eu acho que eu poderia pensar nessas habilidades, já pensando um pouquinho também no aspecto que eu mencionei, que é o processo seletivo e a preparação, né? Como eu falei, para você se preparar para uma coisa assim, exige-se algumas competências e algumas habilidades, né? Uma delas é exatamente essa capacidade de planejamento, organização e a capacidade de ter uma resiliência, inclusive nos estudos, né? Inclusive para que você possa evoluir, né? Possa continuar crescendo. Então, veja, tudo isso é feito sem uma garantia, né? Você não sabe se você vai ser aprovado ou não, né? Então, essas habilidades que têm a ver com organização, planejamento, resiliência, capacidade de enfrentar desafios e até de trabalhar com pressão ou com frustração, acho que essas habilidades a gente até desenvolve mais no processo de preparação, né?
E isso tudo se traduz, né? Quando esse profissional vai para o setor público, ele é alguém que já foi selecionado pelo próprio processo, né? Então ali você vai ter, como eu falei, profissionais que são, primeiro, que têm muito conhecimento, né? E em segundo lugar são pessoas que têm essas habilidades que são tão, acho que, valorizadas, né? E procuradas em qualquer setor de trabalho. Legal. Outra coisa que eu costumo ouvir muito, Alex, é sobre... Realmente a carreira tem suas vantagens, né? É muito estável, mas sempre escuto que é pouco inovadora. Você concorda com essa afirmação de que trabalhar no setor público não tem inovação? Eu acho que isso daí... Existem vários tipos de funções públicas, vários tipos de trabalho, e a gente pode encontrar um pouco de tudo isso. Tá? Então, por exemplo, talvez você tenha trabalho... Uma coisa que eu acho que no setor público existe você tem trabalhos que são muitas vezes repetitivos. Né? Sim. Isso tem a ver um pouco com a característica, né, do setor público, que é um trabalho mais burocrático e que segue normas muito rígidas. Porém, Milena, isso tudo vem mudando assim drasticamente, né, em primeiro lugar, porque a gente teve muitas reformas, inclusive na Constituição, para desburocratizar, né? Desburocratizar e para tornar o serviço público mais eficiente possível. E o uso da tecnologia hoje em dia acho que ajuda muito. Sem dúvida. Agora, essa questão de não ter inovação, por exemplo, se eu for falar da carreira fiscal, a carreira de auditor fiscal, eu acho que isso nunca foi uma realidade. Por quê? Porque a gente precisa administrar, né, um orçamento e uma arrecadação gigantesca. Nós trabalhamos com, sei lá, só para vocês terem uma ideia, município de São Paulo, em termos de tributos, né, que é a nossa parte, arrecada cerca de 60 bilhões por ano. Que é o terceiro maior orçamento do país, né? Depois Exatamente. do governo federal e depois do governo do estado de São Paulo. Perfeito, né? O PIB aqui do município de São Paulo, ele é muito maior do que vários estados. Vários estados, né? E até países, na verdade. Uhum. E para isso você precisa ter não só um corpo técnico muito qualificado, né? Hoje a gente tem profissionais assim, desde a área de tecnologia da informação, profissionais que trabalham com direito, né? Profissionais que trabalham com contabilidade, com parte estatística, parte de inteligência fiscal. Então, tudo isso exige, né, dos profissionais que trabalham nesse setor uma constante capacidade de inovação, né? Porque as coisas são muito dinâmicas e a gente precisa ter uma interação muito constante com as empresas, verificar as mudanças que acontecem no mercado. Então, por exemplo, se a gente pensar só na economia digital, né, as mudanças que aconteceram nas últimas décadas e o que isso precisou de capacidade de adaptação da administração tributária, já temos aí assim um mar de coisas, né, que exigem muita mudança, muita adaptação. E agora, se a gente pensar também, né, nas novas tecnologias, inteligência artificial, que vem sendo aí um boom, né, nos últimos tempos, tudo isso é incorporado pela administração pública e passa a fazer parte do nosso dia a dia, né, do que a gente precisa fazer para melhorar a eficiência. Então, assim, eu diria que essa é outra visão, assim, que... É um mito. Exatamente. É mito. Não é verdade, Obrigada. É mito. Muito bem, Alex. Fala pra gente como é o dia a dia de um auditor fiscal. O que um auditor fiscal faz? Muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo são jovens e que às vezes estão na época da vida de decidir por um tipo de carreira. Então fala para esse pessoal. Maravilha. Olha, eu sou até suspeito para falar dessa carreira que eu... Está apaixonado pela carreira. Eu gosto tanto, né? Eu gosto demais. E o que é a carreira fiscal, né? Do auditor fiscal tributário? Ele faz a interação, né, entre a capacidade e o poder que o Estado tem de cobrar tributos e todo o setor econômico. Isso está envolvendo tanto as pessoas físicas
quanto as pessoas jurídicas e as grandes empresas, né? Então, o auditor precisa ser... o trabalho dele no dia a dia é justamente fazer essa interface, auxiliar, né, os contribuintes de maneira geral a entender quais são suas obrigações tributárias e, ao mesmo tempo, viabilizar uma maneira de que esses tributos sejam arrecadados, né, da melhor forma e com a maior eficiência possível. Agora, o que faz no dia a dia varia muito. É por isso que eu gosto tanto dessa carreira. Nenhum dia é igual ao outro. Não só isso, Paulo, como a gente tem na administração tributária muitos setores diferentes. Então, eu diria assim, um profissional, aquele que ingressa na carreira, ele tem a oportunidade de trabalhar com várias coisas diferentes. Eu tenho, por exemplo, o setor que está mais voltado para arrecadação e fiscalização. Então, lá, por exemplo, se você tiver profissionais uma capacidade maior na parte de exatas, na parte contábil, lá vão encontrar uma boa atividade. Se nós temos setores que trabalham com inteligência fiscal, com a parte documental, então pessoas que lidam melhor com esse tipo de coisa mais burocrática também, até o setor de inteligência e a parte jurídica. Então, por exemplo, desde que eu entrei, como eu fiz o curso de letras e gosto muito dessa parte de linguagem, né? Depois fui fazer direito, que é a parte que eu me interesso muito também. E nós temos lá um departamento de tributação, julgamento, que cuida exatamente dessa parte jurídica. Então, por exemplo, um auditor pode trabalhar, como é o meu caso, fazendo análises jurídicas, estudos jurídicos, parecer de leis, acompanhar o dia a dia da Câmara, né, dos vereadores, em que projetos de lei são elaborados, votados. A gente precisa emitir pareceres sobre isso, estudos jurídicos, estudos de impacto. Então, assim, você tem uma carreira que é muito eclética nesse sentido. Então, e dinâmica. Então, e o auditor pode migrar, né? Ele pode começar num setor, ele pode migrar durante sua carreira por várias dessas atividades. Então, assim, eu acho estimulante, né? Eu acho que tem um campo muito interessante para quem deseja ingressar numa carreira assim. E o dia a dia se torna também menos rotineiro. Hoje você está envolvido em algum projeto diretamente? Poderia falar para nós? Hoje, o que nós estamos envolvidos muito diretamente é com a reforma tributária. Tá. Porque, assim, a reforma tributária, vocês devem ter ouvido falar, né? Bastante. Impossível não ouvir falar. Impossível, né? Não ouvir. E a gente tem acompanhado muito de perto essas mudanças, né? A parte das discussões no Congresso. Então, hoje a gente tem... alguns de nós estão envolvidos diretamente com o que está acontecendo lá em Brasília, participando das reuniões e verificando os impactos disso para a cidade de São Paulo. Então, a minha unidade, por exemplo, que é uma parte de assessoria jurídico-tributária, a gente está mergulhado nessa questão. Então, estamos, assim, o tempo todo verificando o que está sendo discutido lá, quais são as mudanças dos novos projetos de lei que estão regulamentando a reforma tributária e como isso vai ser operacionalizado aqui em São Paulo, e quais os impactos de arrecadação. Assim, é muito trabalho, mas também, como eu falei, é muito estimulante. E assim, vocês não têm ideia, e quem ouve falar sobre reforma tributária não tem ideia da profundidade dessas mudanças e do quanto isso impacta a rotina do nosso trabalho. E vai impactar toda a sociedade de uma maneira ou de outra. Toda a sociedade. Né? E você hoje lidera uma equipe, ou não? Então, eu estive por um tempo como diretor da divisão de julgamento, né? Então, ali eu liderava uma equipe de cerca de 25 auditores fiscais, que eram auditores julgadores. Então, o que é isso? Só para vocês saberem rapidinho, né, sem me aprofundar, o contribuinte, né, quando recebe uma notificação, precisa pagar algum tributo, ele tem um direito de se defender daquilo. E o meu setor era aquele que recebia esses processos e fazia o julgamento a respeito disso, né? Então foi uma época muito boa, tinha uma equipe grande, né? 25 auditores fiscais, mais as pessoas que trabalhavam também com a gente na parte mais de apoio.
E atualmente, né, dali eu fui solicitado a trabalhar nesse setor que estou agora, que eu presto assessoria, né, para o secretário da Secretaria da Fazenda, para o prefeito, né, o gabinete do prefeito também, em matérias que são de natureza tributária. Tá? Então, como eu falei, parte mais jurídica, estudos, né, jurídicos e também um acompanhamento muito de perto de projetos de lei que acontecem na Câmara e de projetos de lei que são do Executivo, né, que a gente propõe. Legal. Eu acho muito legal, Alex, que você está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. E quais são seus planos aí pro futuro? Então, olha, eu gosto muito, né, e aprendi na minha vida que a questão da educação, para mim, pelo menos, foi o fator que mudou completamente a minha história. Vida, né? Mudou a minha história. Porque como eu falei, estava num momento da minha vida em que eu não sabia exatamente qual rumo seguir. Entendi que os estudos, né, poderiam fazer total diferença na minha vida, como fizeram. Eu falei para vocês que num primeiro concurso, olha que coisa interessante, Paulo. Primeiro concurso que eu fui aprovado, assim, uma felicidade muito grande, que não é comum você ser aprovado na primeira vez que você faz uma prova. Tive um salto, né, na minha vida. Então eu passei a ter uma condição de me casar, de ter uma família. Então naquele momento ali, eu entendi, né, que a educação realmente faz uma diferença enorme e abre portas que dificilmente a gente conseguiria abrir, né, de outra maneira. Depois, continuei estudando, realmente eu sou um entusiasta de estudo, né? Fui aprovado, como eu falei, naqueles primeiros períodos ali, eu fui aprovado em mais 5 concursos públicos, né? Então, fui aprovado no Ministério da Fazenda como analista, fui aprovado depois no Ministério Público da União como técnico, depois como analista de planejamento, orçamento e finanças públicas do Estado de São Paulo e depois como auditor fiscal. Então, cada vez que isso foi acontecendo, para mim foi momentos de aprendizado, novos desafios que eu ia enfrentando e novas carreiras também com possibilidade de aprendizado, né? E também com ganhos, né? Com ganhos também de qualidade de vida financeira e tudo. Então, eu acredito muito no estudo, né? E não consegui parar mais. Depois que eu passou mais um tempo, me formei, fui fazer Direito, né? Me formei em Direito. E atualmente, o que eu estou fazendo? Meu projeto, né? Eu tenho um projeto bem adiantado já de mestrado, já conversando com orientadores também, e dentro da área da filosofia do direito e teoria geral do direito, que é uma área que eu gosto muito. Então, assim, eu não pretendo continuar, eu não pretendo parar de estudar. De estudar, legal. É uma história inspiradora, né, do Alex. Alex, você de fato é uma inspiração, especialmente para os mais jovens, para os missionários retornados, porque você mostra o que o presidente Hinckley, lá em 2001, falou quando anunciou o Fundo Perpétuo de Educação. Ele disse basicamente que a educação é a chave da oportunidade. E você mostra na prática que é exatamente isso. Tem sido assim na sua vida. Você estudou, abriu uma porta. Estudou mais, abriu a segunda porta. Estudou mais, abriu a terceira porta. E assim por diante. E a igreja dá uma importância para a educação muito grande por saber que a educação é a chave da oportunidade e por também saber, diz a Escritura, que a glória de Deus é a inteligência, que nós precisamos continuar nos desenvolvendo. Por isso a igreja tem o Fundo Perpétuo de Educação, tem o Grupo de Autossuficiência e Educação para o Emprego Melhor, tem a Bolsa Bênção, que é um programa de bolsa de estudos para missionários retornados na área de agricultura. Nós temos agora uma parceria com a plataforma Descomplica em preparação para o Enem, para os mais jovens. E nós sempre estamos estimulando, motivando as pessoas, especialmente os mais jovens, para que entendam esse princípio, não só entendam, vivam no seu dia a dia a questão da educação, como você tão bem está nos exemplificando. Quais seriam os conselhos que você teria para os mais jovens que querem fazer um concurso público? Tá bom. Eu acho que, algumas considerações que eu faria, né? Eu acho que é importante eu falar
que nessas aprovações todas que eu mencionei de forma muito rápida, para cada uma delas, houve muitas reprovações também. Isso é importantíssimo. Então, para não passar uma ideia errada de que enfim, Foi fácil, É né? fácil, que é fácil, Foi fácil. né? Porque de fato não é. E não só isso, né? Uma ideia eu gostaria de passar a ideia de que todas as pessoas que se dedicam para um objetivo podem alcançar esse objetivo. Então, para mim, uma coisa que eu aprendi é que a perseverança, né? A persistência em algum objetivo que você tem na sua vida faz toda a diferença. Então, como eu falei, teve muitas reprovações. Eu não costumo contar quantas foram, né? Porque eu vou ficando pelo Mas caminho. foram algumas. Foram algumas. E tudo isso é aprendizado, né? Porque a gente não pode parar, sei lá, quando você tropeça em alguma coisa que parece um fracasso. Na verdade, aquilo não é um fracasso. Aquilo é um aprendizado que você tem e que te ajuda a redirecionar o caminho, né? E você continuar em busca do seu objetivo. Então, um conselho assim que eu dou, primeira coisa é saber que o caminho é cheio de curvas, né? Obstáculos também, que nem tudo vai sair exatamente como a gente planejou, mas se a gente tem um objetivo, se a gente sabe onde quer chegar, tem uma visão daquilo, então isso nos ajuda a continuar. Então, primeira coisa que eu diria, se você quer entrar no setor público, tenha uma visão do que você quer fazer. E aí, de uma forma mais prática, tá? São muitas carreiras, são muitas oportunidades que tem. Uhum. A gente está falando, né, de governo federal, mais 26 estados. Uhum. Que tem seus concursos. Tem seus concursos, mais o Distrito Federal. Mais os municípios. Municípios, né? Mais de 5 mil. Cada um deles fazendo concurso. Então, acho que a gente não enxerga isso muito bem, mas isso é um mercado gigantesco. Muitas oportunidades. Agora, fazer concurso significa se preparar com antecedência e definir algo que você realmente queira fazer. O seu alvo. O seu alvo. Não dá para estudar para um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, é achar que você pode estudar para o que aparecer no caminho e também fazer isso de forma muito rápida. Então, sai um edital aqui, eu vou lá e faço a prova. Aí sai outro ali, eu vou lá e faço. Então, isso não te prepara para nada. Então, eu aconselharia ter uma visão, definir um alvo que você queira, uma área, e a partir daí depois vem a parte mais do esforço, né? Que tá bom, então agora eu tenho uma área de atuação e como é que eu vou organizar meus estudos? Isso precisa acontecer também, né? Eu preciso disponibilizar um tempo, organizar um horário no meu dia para que aquilo se torne uma prioridade. Então, assim, os conselhos que eu daria, né, as orientações mais básicas, é isso, que você tenha um projeto, né, saiba aquilo que você quer fazer, uma visão daquilo lá, que você defina uma área que você vai, de fato, se dedicar, tá? Porque acabou se tornando o concurso uma coisa muito especializada. Uhum. Então, cada carreira tem uma particularidade, é preciso conhecer o programa que existe ali e realmente chegar num nível de estudo que você seja competitivo de verdade, né? Então, basicamente, eu diria isso, ter uma resiliência, saber que o processo envolve uma dedicação de médio a longo prazo. Geralmente os resultados não vêm muito Estamos rápido. falando o quê? Em anos? Em anos. Eu acho que para você se preparar para um concurso de verdade, no mínimo é 1 ano de estudo, para você começar a se tornar competitivo. E se for para cargos mais exigentes, eu diria que uns 2 anos você vai estar num bom nível de competir. Uhum. Alex, muita gente às vezes acha, nem vou participar de um concurso público porque não tenho chances, porque não tenho dinheiro para pagar um curso preparatório. O que você acha disso? O curso preparatório é absolutamente essencial? É claro que ajuda, mas é absolutamente essencial ou o indivíduo tem condições de se preparar sozinho? Não, tem condições, Paulo, tem. No seu caso, você fez cursos preparatórios? Eu fiz cursos preparatórios. Era uma realidade bem diferente, né? A gente não tinha muito material. Bom,
Quando eu comecei, aquilo era tudo mato, né? Não tinha, assim, tanta oferta, né, de material para estudo. O curso preparatório, ele ajuda muito, sim. Tá? Ele ajuda porque ele tem geralmente profissionais, professores especializados e facilita o trabalho. Mas hoje, você tem uma oferta na internet e são coisas muito boas. Você tem professores, você tem cursos que viabilizam boa parte do seu conteúdo gratuitamente. Então, eu acho que, atualmente, o que você precisa, de fato, é dispor de tempo para organizar isso, mas mesmo sem dinheiro. Tá? Realmente, mesmo sem dinheiro, sem, assim, poder investir num curso, você consegue, dedicando as suas horas ali, encontrar muito material gratuito na internet e que pode ajudar, assim, muito na sua preparação. Mas muito. Então, eu acho que esse não é um empecilho. Um impedimento, não é. né? Uhum. E você comentou sobre alguns erros, né, que as pessoas cometem ao iniciar ali, estudar para concursos públicos, que é talvez atirar para todos os lados, né? Tem algum outro erro que você vê que as pessoas cometem quando estão estudando, almejando ali algum cargo? Tem algumas coisas, tem alguns comportamentos assim que atrapalham um pouquinho, né? O principal deles, eu diria que é isso, não ter uma definição do que você está focando, tá? Para esse erro, tem um outro erro que é inverso, que é o lado oposto disso, que é o seguinte: às vezes você foca demais. Quer dizer, vou dar um exemplo da área fiscal, tá bom? Que é onde eu estou mais familiarizado. Eu quero ser, por exemplo, auditor da Receita Federal do Brasil. Quero esse cargo. E não faço mais nada. Então, eu acho que isso tira muitas oportunidades também pelo outro lado. Porque dentro da carreira fiscal, por exemplo, você tem muitos concursos que são interessantes, que não desviam o teu foco de estudo, porque esse é um problema, né? Mas são oportunidades que aparecem ao longo do caminho. Então, se eu posso ter um cargo, uma carreira alvo, mas do lado vai aparecer outras oportunidades que você pode aproveitar. Por exemplo, comigo aconteceu assim. Por exemplo, quando eu entrei na carreira de analista de planejamento, orçamento e finanças do Estado de São Paulo, isso não é área fiscal, mas é uma área muito próxima. Então você pode olhar para o lado e aproveitar oportunidades. E as pessoas muitas vezes não fazem isso, são hiper focadas, né? Eu acho que isso tira muitas oportunidades. O contrário disso é ser totalmente aberto. Então eu faço de tudo e ao mesmo tempo eu não faço nada. Atira para todo lado. Outros erros que eu vejo, né? A questão de não se testar na prática. Né? Porque o que acontece? O estudo para concurso, ele precisa ser alguma coisa muito voltada para a prova que você vai fazer. Então, acho que desde o início do seu estudo, você precisa de alguma maneira incorporar a parte prática, que é de resolução de provas, resolução de questões. Lógico que no início, você está começando a estudar, o que vai acontecer? Você não tem muita base teórica. Então você foge um pouco de fazer provas e questões e até que tudo bem. Mas à medida que você vai aprendendo, que você vai evoluindo, rapidinho, você tem que começar a colocar a parte prática, que é resolver questões, é olhar para as provas que foram feitas e começar a se testar. Porque quando a gente está estudando a parte teórica, às vezes você acha que você está entendendo muito, eu estou sabendo muita coisa. Só que na hora que você vai fazer a prova, é ali que você vê o teu desempenho de verdade. Então, assim, concurso é desempenho. Não tem como, você precisa se medir. Então, muita gente, para ficar confortável, vai deixando isso. Fala, tá bom, eu estou estudando aqui, eu tô entendendo, né? Eu já sei, aprendi. Mas você precisa se testar, porque o erro, né? O erro faz parte do processo de aprendizado. Então, a gente não deve fugir do erro. Você deve verificar quais são as deficiências e ali falar, poxa, essa parte da matéria que eu não entendi direito. Ou, eu estou estudando aqui várias matérias de direito. Poxa, eu estou indo muito bem em direito administrativo, constitucional, mas em tributário, estou com dificuldade. E é essa parte de prática e de teste que vai te mostrando onde você precisa melhorar e como você vai afinar o teu planejamento.
né? Então vocês percebem que eu estou falando de uma coisa que é um processo. É um processo que exige muito esforço. Então isso, Milena, eu acho que são alguns erros que as pessoas devem evitar. Então, não ter um foco definido, porém, tendo um foco, não precisa ser um hiperfoco. Você pode abrir um pouco mais e aproveitar as oportunidades que tem, né, ao seu redor. A outra coisa é conciliar teoria com muita prática, porque na verdade o concurso precisa medir desempenho. Então esses são alguns dos problemas. E eu acrescentaria um outro que tem a ver com comportamento, tá? Que a gente tem às vezes um mito da motivação. Não, eu tenho que estar motivado para estudar. É bom, né? E a motivação ela existe, mas não é todo dia. Então, praticamente, quase a rotina do dia a dia vai ser o quê? Vai ser uma rotina de trabalho, né? Estudar é um trabalho. É muito mais disciplina do que motivação. Exatamente. E o que a pessoa que começa a estudar para concurso faz? Ela começa muito empolgada. Ela fala, nossa, eu tenho uma oportunidade aqui e as coisas vão ser excelentes se eu conseguir alcançar. Então se motiva totalmente. Aí faz um planejamento que ela acha que é um planejamento perfeito, só que a vida é dinâmica. E as coisas não acontecem da forma como a gente planejou. Então tem dias que você vai ter um ótimo dia de estudo, tem dia que você não vai conseguir cumprir aquilo que você planejou. E aí vem isso. É a frustração, é achar que eu estou fazendo errado. E aí começa a mudar o tempo todo de método. Ou desiste. Então a gente precisa, acho que, desenvolver, eu acho que esse é o erro, né? Sim. Um pouco mais de resiliência e deixar o processo acontecer. Sim. Né? Então, isso eu acho que é importantíssimo. Você me lembrou até uma citação do presidente Monson, Paulo, que ele fala que nenhum fracasso precisa ser o último, né? Então, esse é um dos maiores dons que Deus nos deu. Alegria de tentar novamente. Mas fracassar realmente é frustrante, né? Eu imagino que sim. E você falou que recebeu muitos nãos, né? Na sua trajetória também, que não foi tudo sim. As portas, elas não abriram assim sozinhas, né? E como você pessoalmente fazia para lidar com os fracassos? Nunca é legal, né? Não. Nunca é legal, porque você imagina, você tem um esforço durante um bom tempo, como eu falei, você às vezes tem o dia D lá. Né? Esse dia é a prova que eu me preparei por 1 ano. E acontece de você, naquele dia, talvez não ir muito bem, por várias razões. Pode acontecer. E isso frustra muito. Já aconteceu comigo, inclusive, de eu ficar fora das vagas ali por questão de 1 ponto. Né? Então você imagina o que é você estudar por meses e aí você está fora do páreo por causa de 1 ponto. Né? Essas coisas doem bastante. E é natural sentir isso. A gente não é máquina. Então faz parte do processo de quem estuda para concurso sentir essas frustrações aí. Para mim, o que eu sempre tentei desenvolver, nem sempre é perfeito também, é ficar triste só por uns dias. Eu sempre pensei isso, assim, né? Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu estava melhorando, que eu estava me desenvolvendo. Então, quando você toma uma pancada, a tendência, assim, é você desanimar muito e isso atrapalha, você não tem mais vontade de estudar. Fala, caramba, me esforcei muito, mas... Então, a tendência é a pessoa se desanimar completamente. E eu tentei evitar isso, driblar isso dessa maneira, pensando, ó, eu vou ficar triste por uns 2, 3 dias, mas depois, o que passou, vamos pro próximo, passou, né? Vamos pro próximo. Né? Excelente, uma conversa super legal com Alex Carosa, nos falando aqui sobre carreira pública, concurso público, preparação, educação e uma série de coisas inspiradoras. Eu tenho uma última pergunta para você antes da gente ir para a parte final, Alex. Esse ano houve o edital, o Enem dos concursos, né? E você citou várias vezes aí editais. Como é que as pessoas interessadas em concursos públicos buscam essas informações sobre editais, sobre quais são os próximos concursos? É claro que Google é a fonte mais básica, mas você tem qualquer outra dica? Sim, olha, hoje o que você tem de fontes interessantes? Primeiro são os sites das bancas, né, examinadoras. Então, o concurso público, ele tem um processo. E lá ele tem uma autorização para acontecer, depois a escolha de uma banca,
examinadora, e aí depois vem as outras fases. Essa banca examinadora é a fonte principal que você deve acompanhar, porque é de lá que saem as informações principais do concurso. Então o edital vai sair de lá. Por outro lado, você tem hoje também na internet muitas plataformas que são especializadas em concurso. São plataformas de cursos online e que dão também as informações Nos próximos. Os próximos, fazem as previsões, acompanham esse processo, né? Olha, já teve lá uma comissão formada no órgão que vai fazer o concurso, já teve autorização para o concurso, agora já teve a escolha da banca, então isso tudo vai ser passo a passo, né? Então você consegue acompanhar, mas a fonte, né, são as bancas examinadoras. E aí aproveitar, Paulo, sua pergunta, claro, só para dar uma outra dica, né? O edital, ele é o coração que guia o nosso estudo. Então, como eu falei, tem todas essas etapas e o concurseiro que vai passar, ele não começa a estudar depois do edital. Ele começa a estudar pelo edital passado. Anterior. Então, por exemplo, na minha carreira agora, nós tivemos um concurso em 2023. Acabamos de receber agora os novos colegas que foram aprovados lá para a Secretaria da Fazenda, né, como auditores fiscais. Esse concurso de 2023, o edital dele, no próximo concurso, não vai ter muita mudança. Eu falei, essas carreiras são tradicionais, elas têm um grupo de matérias. Então você pega isso daí, você começa a estudar por ele. Então aí vai vir todo um percurso, todo um tempo ali. Quando o edital de verdade, aquele que você vai fazer a prova, sair, você vai só pegar o novo, olhar para o antigo e fazer uma comparação. Então, tudo que eu já estudei, que eu estou bem, eu vou verificar as pequenas diferenças que saíram nesse próximo edital. Então, eu vou ter uns 2, 3 meses, 4 meses para estudar e me preparar para aquilo que veio de diferente. Mas assim, a mensagem que eu estou querendo passar, aproveitando a sua pergunta, a preparação é com antecedência. E o concurseiro, né, que vai passar, ele já está estudando 1 ano ou 2 anos antes de sair o edital. Muito legal. Preparação com bastante antecedência. Se animou para algum concurso público, Milena? Paulo, muito legal, mas vou ficar muito por aqui legal, mesmo. né? Nem todas as pessoas têm a vocação e estão interessadas, mas sem dúvida nenhuma no Brasil essa é uma das grandes oportunidades e carreiras. Alex, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, não só para aqueles que se interessam por concursos públicos ou carreiras públicas, mas o público de modo geral, porque a sua história é muito inspiradora. Acho que eu nunca vou me esquecer aqui de você contando como você deu o passo no escuro ao fazer o vestibular, seu primeiro vestibular lá, mesmo sabendo como iria pagar, ou se poderia pagar ou não, e aí foi abençoado com uma bolsa de 80%, mais o fundo perpétuo e outras coisas. Acho que essa é uma mensagem muito inspiradora e motivacional, especialmente para os nossos missionários retornados, que muitas vezes voltam de 2 anos, 1 ano e meio, dedicados ao trabalho de pregar o evangelho, e não tem muita esperança. Então você mostrou aqui que é possível. Então isso é muito bom. Obrigado pela sua participação e nos deixe uma mensagem final aí para o nosso público. Tá bom. Eu primeiro agradeço muito, né, Paulo e a Milena também, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma alegria para mim compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento e espero realmente que ajude, né, aqueles que têm interesse nessa área. Porém, a vida é muito, muito ampla, né? Existem propósitos e objetivos para todas as pessoas, em todas as áreas da vida, então isso não está limitado ao setor público, né? Essas pessoas vão desenvolver capacidades e objetivos muito diferentes. Eu acho que uma das coisas importantes é a gente procurar aquilo que nos realiza de alguma maneira, né? Que ajuda a gente a se sentir mais inteiro e também que, de acordo com o nosso perfil, nos ajude a contribuir para um mundo melhor. E saber que a jornada é longa, né? Então eu vejo assim, eu converso muito principalmente com jovens, né? Tenho a oportunidade de falar com jovens, aqueles que voltam da missão, e às vezes estão sentados comigo ali e muito preocupados com o futuro, né?
E eu me vejo muitas vezes, me lembro que eu estava naquela mesma posição. Evidentemente eu não tenho como transferir uma experiência de vida completa, mas uma coisa que eu procuro lembrar é que a nossa jornada é muito longa nessa vida, que às vezes no futuro estão reservadas coisas que a gente nem sonha, nem planeja. Então, acho que a gente deve fazer o melhor possível e continuar, né, se movimentando, continuar agindo, e fazendo o melhor possível. Não deixar as frustrações da nossa vida nos desanimar, né, nos derrotar, e confiar muito em Deus, né, no Pai Celestial. Então, eu diria isso, né, procurar ter um objetivo de vida, um propósito, mas saber que Deus tem muitas outras coisas planejadas que são às vezes até muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, não desanima. Acho que esse é a mensagem que eu deixaria aqui. E de nós todos também. Muitíssimo obrigado. Amém, né? Foi uma mensagem muito inspiradora. Temos um presente para o nosso convidado hoje, Milena? Temos sim, Paulo. Nós temos uma caneca do nosso podcast. Alex, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Puxa vida. Para você se lembrar desse momento aqui no Pode Agir Mais, e como você acabou de usar o verbo agir, esse é o nosso verbo favorito, por isso que ele está em verde na nossa logomarca, né? Pode agir mais. Nós acreditamos no potencial de todos. Pessoal, nós tivemos aqui hoje, então, o Alex Carosa, presidente de Estaca e atualmente auditor fiscal tributário do município de São Paulo, contando a sua história inspiradora sobre concursos públicos, sobre várias faculdades, sobre o serviço público, e que é possível todos chegarmos lá. Agradecemos a participação de todos e contamos que você compartilhe esse e outros eventos do Pode Agir Mais com seus amigos e familiares. Estamos lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do país. Nos vemos em uma outra oportunidade. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.